De acordo com o Ministério da Saúde, já são quase 300 casos de coronavírus no Brasil. No Paraná, segundo a Secretaria Estadual, 6 pessoas estão infectadas pelo vírus. Em Maringá, por enquanto, ainda não há casos confirmados, mas todo cuidado é pouco. E é por isso que aqui na Unicesumar foi montada uma comissão para que possam ser tomadas medidas de prevenção. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é a médica infectologista e representante da comissão que analisa a situação do coronavírus, Simone Bonafé. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, você está jogando aí em todos os times, né? Porque é a comissão e também esse cuidado enquanto infectologista, né? Sim, na verdade eu participei das reuniões da comissão, né? Acabei orientando o pessoal da reitoria, da pró-reitoria como médica e também como professora da instituição, para a gente poder, né, tentar ajudar o maior número de pessoas, que realmente está um pânico, né? E quando a gente está nessa situação de pânico, tudo começa a dar errado, porque as pessoas não sabem o que tem que ser feito, as pessoas ficam extremamente angustiadas e aí acabam ficando cada vez pior, vira bola de neve. Então a gente está aqui para tentar orientar as pessoas com informação de qualidade, porque a gente também tem muita fake news, que eu acho que é isso que acaba alimentando mais ainda o pânico, para tentar tranquilizar, explicar o que é o coronavírus, até para as pessoas saberem que isso vai passar, né, e que vai dar tudo certo. Simone, aqui na instituição já existe a previsão de parada, né, das atividades presenciais a partir de sexta-feira, é isso? Isso, a partir de sexta-feira vão parar as atividades presenciais e a gente vai começar o que a gente chama de atividade remota, ou seja, os alunos eles vão acabar recebendo o conteúdo online para poder estar estudando em casa. Agora, como é que fica essa situação, por exemplo, a gente sabe que tem gente trabalhando em casa já, como é que fica essa situação, por exemplo, de ter que ir a um mercado, porque faz parte do dia a dia, né? Até agora não está proibido ir para o mercado. O que a gente pede é que evite a circulação. Obviamente, se você precisar ir numa farmácia, num supermercado, ou mesmo ao hospital, porque não está bem, não é para deixar de ir, né? Mas, assim, tudo a gente tem que fazer com parcimônia. Então, uma coisa que a gente pede é para as pessoas evitarem bares, restaurantes, shopping centers, clubes, evitar ficar na rua sem ter um propósito para estar fazendo aquilo, né? O que a gente discutiu, quando a gente falou vai suspender as aulas, não vai, a gente optou pela atividade remota justamente porque não é férias, né? Então, assim, a gente vai continuar contando carga horária, os alunos vão continuar recebendo material de estudos. O que as pessoas têm que entender é que a gente não está parando de férias. A gente simplesmente está seguindo uma orientação do governo para tentar diminuir a transmissão do vírus e, com isso, preservar aquela população que é mais susceptível ao vírus e que pode apresentar uma doença mais com uma piora, né, da doença, evoluir de uma maneira desfavorável e até com desfecho de morte. Agora, as medidas que estão sendo tomadas, principalmente em relação aos cuidados pessoais, né, e essa responsabilidade em relação ao próximo, já ajudam bastante? Ou quanto elas são eficazes? Por exemplo, lavar as mãos, tomar cuidado, não ficar abraçando? É extremamente eficaz. Primeiro, a gente manter, né, essa coisa, porque o brasileiro é muito afetivo, então a gente beija, abraça. Então, inventar uma nova modalidade de cumprimento, seja com o pé, seja com o ombro, seja com o cotovelo, tchauzinho de longe. A gente não precisa ser mal educado, né? A gente pode continuar sendo cordial com as pessoas, mas quanto mais próximo a gente chega, maior a chance da transmissão. A transmissão do vírus, do coronavírus, é por gotícula, então proximidades menores de 1 metro. Então, quando a gente vai cumprimentar uma pessoa, a gente chega bem próxima a ela e aí, consequentemente, a chance de contaminação é maior. Tá? Além disso, a gente tem as outras medidas, como lavagem das mãos, o uso do álcool gel, permanecer em locais com poucas pessoas, evitar aglomerações e, de preferência, locais bem ventilados, né? Abertos, com ventilação para a circulação maior e não ter tanto vírus assim. Então, essas medidas ajudam e são extremamente eficazes para a gente diminuir a transmissão. E, justamente, você ficar em casa, você evita contato com outras pessoas. Então, você não leva o vírus e você não traz o vírus para dentro de onde você está. E, dessa maneira, você ficando em casa, você consegue diminuir a circulação do vírus e a gente consegue passar melhor por esse período de pandemia. A gente sabe que ainda oficialmente não existem casos, né, em Maringá. Mas é preciso ainda assim ter todo esse cuidado, né? Sim. Oficialmente aqui, para um caso ser oficial, ele
depende de vários fatores. Primeiro, um paciente ter clínica. Segundo, ser coletado o material. Mesmo em laboratórios particulares, esse exame ele precisa passar pela confirmação num laboratório público, né, que a gente tem alguns laboratórios referências no Brasil, e todo esse trâmite leva tempo, né? Então, assim, às vezes a gente não tem nenhum caso confirmado, mas isso não quer dizer que não tenha circulação do vírus aqui. É só uma questão de que ainda não se notificou esse vírus. Mas a gente sabe que já está tendo transmissão comunitária dentro do Brasil, em várias cidades, né? Então, a gente tem transmissão comunitária em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, e provavelmente a gente também tem aqui. Lembrando que as transmissões elas podem ser o caso importado, que é aquela pessoa que veio de algum lugar, por exemplo, da Itália, né, que a gente está tendo vários casos lá, ou mesmo da China. Transmissão local é quando eu vim da Itália, me contaminei e passei para você, mas você sabe de quem foi a contaminação, então a gente sabe, fulano pegou de ciclano. E o terceiro momento, que é o que nós estamos começando a viver, que é de transmissão comunitária, que é da onde eu peguei isso. Eu não tive contato com ninguém, eu não viajei, não sei de onde veio. E é o que está começando a acontecer. As pessoas, mesmo sem ter ido viajar, mesmo sem ter tido contato com alguém que estava em algum local que o vírus está circulando, apresentou os sintomas e está positivo para a doença. Agora, Simone, a gente sabe que o vírus pode estar em qualquer lugar, né? Ele tem um tempo de sobrevivência? Como tem, é que é? Dependendo da superfície, ele pode levar até dias, né? Então, se ele está numa superfície de madeira, ou numa superfície de vidro, ou numa superfície de alumínio, dependendo do material, isso pode levar mais ou menos tempo de viabilidade desse vírus. E aí vem uma outra pergunta. Bom, se ele está ali, está vivo, por exemplo, a gente passa por muitos locais, maçaneta de porta, às vezes até não quer pegar na maçaneta, mas empurra aqui, vidro. De quanto em quanto tempo, quanto que dura, por exemplo, o efeito da lavagem ou do álcool nas mãos? Na verdade, dura até você se contaminar. Então, assim, se você acabou de lavar a mão, mas você vai lá e pega, por exemplo, uma maçaneta que potencialmente está contaminada, você vai contaminar a mão. Por isso que a gente fala, lave as mãos o tempo todo, use álcool gel o tempo todo, né, para você justamente não se contaminar. E evite tocar os olhos, o nariz e a boca, porque se você tem a mão contaminada e toca, né, um desses três locais, você pode estar se contaminando. E, por exemplo, se eu, sei lá, pisei no chão onde alguém espirrou, é mínima a chance ou existe? Bem menor, não. É bem menor, mas porque a gente não costuma colocar, por exemplo, o pé na boca, ou o sapato na boca. Sim. Né? Então, assim, a gente leva a mão muito na boca. Sim. E aí a gente acaba se contaminando dessa maneira. No chão é mais difícil, mesmo porque, assim, a transmissão é por gotícula. Então, a partir do momento que a gotícula cai no chão, ela sedimenta. Diferente da transmissão por aerossol, que é aquela gotícula que fica voando, né? Que é uma partícula, né? Que fica voando e aí ela pode contaminar por... ela não se assenta, né? Ela acaba ficando meio que flutuando no ambiente. E no ar ela dura um tempo também, bom. Exatamente, ela dura mais tempo do que a gotícula, o aerossol. Então tem que estar distante mesmo, a palavra é essa. A transmissão do Covid é por gotícula, não é por aerossol, é diferente. Por isso que a partir do momento que ela sedimenta no chão, daí não tem mais problema, então. A chance de contaminação é muito menor. Justamente porque a gente não vai botar a mão no chão e colocar a mão, de repente, na boca. Agora, a gente tem ouvido muita gente de fora, gravando vídeo e tal, olha, vocês têm realmente que se cuidarem porque aqui a coisa ficou absurda. É realmente para ter todo esse medo e toda essa preocupação? Ou tome cuidado sim, mas calma? A gente tem que tomar cuidado sim. Realmente tudo que está acontecendo lá fora foi porque as medidas acabaram entrando num momento posterior do que elas deveriam ter sido tomadas. O maior problema é que, assim, no mundo todo, isso não é só no Brasil, mas a gente tem esse problema, a gente não tem como absorver se todos os casos acontecerem ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu na Itália, por exemplo. Eles não tinham um sistema de saúde preparado para tantos casos ao mesmo tempo. Então, assim, realmente foi assim, um caos, vários pacientes precisando de ajuda médica e não tendo o que fazer porque não tinha contingente, não tinha como assistir aquele paciente de maneira adequada. E a gente tem medo que isso aconteça no Brasil. Então, esse é um dos motivos da gente tentar diminuir a circulação do vírus. Por quê? Porque se todo mundo pegar ao mesmo tempo, aqueles pacientes que são do grupo de risco, ou seja, pessoas maiores de 60 anos com alguma comorbidade, que são doenças do coração, doenças do pulmão, pacientes que estão em uso de medicação que diminui a imunidade, como quimioterapia, ou pacientes diabéticos,
ou pacientes acima de 80 anos, mesmo sem comorbidades, essas pessoas são as pessoas que evoluem pior. Então, se todos eles pegarem ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não vai dar conta de absorver tudo isso no serviço de saúde, seja público ou privado. Então, o que a gente tenta fazer com essas medidas de contenção? Porque se diminuiu, assim, não tem as aulas presenciais e sim as aulas remotas. Por que muitas faculdades optaram até por suspender as aulas? Para tentar diminuir a circulação do vírus. Então, não adianta nada a gente falar, olha, não vai ter aula presencial, e aí você vai lá e fica em algum local público com um monte de gente. Não tem porquê. Entendeu? Então, vamos manter as aulas. Mas não, se a gente está parando tudo, se a gente está tentando diminuir e deixando as pessoas em casa, é justamente para que todos fiquem em casa. Então, essa determinação tem que ser respeitada, porque quem acaba sofrendo mais? Os pacientes jovens, a taxa de mortalidade é muito baixa, de 0,2%. Então, provavelmente, se eu ou se você pegar a infecção pelo coronavírus, a gente vai ter sintomas gripais, febre, dor no corpo, dor de garganta, ele vai se recuperar. Agora, um paciente acima de 60 anos, com comorbidade ou acima de 80 anos, pode ter um quadro muito grave, em que a taxa de mortalidade fica acima de 15%. Então, assim, são muitas pessoas que podem acabar se prejudicando por isso, e todos nós temos entes queridos, que são pessoas mais velhas. Então, a gente tem que preservar justamente essas pessoas, evitando o contato com elas, evitando de levar e trazer o vírus. Então, por isso que se a gente conseguir realmente manter esse isolamento, ficar mais em casa nesse período, é melhor para a gente diminuir a circulação do vírus e poupar essas pessoas. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente.